7,7 bilhões de habitantes no nosso planeta. Todos eles precisando ser alimentados, todos eles precisando de água, em um só planeta. Em um só planeta que em agosto deste ano acabou com a sua possibilidade de renovar os recursos naturais que nós utilizamos durante o ano todo, ou seja, entramos no cheque especial em agosto. Esses recursos ainda têm até o final do ano para serem utilizados, mas a capacidade da Terra de renovação desses recursos já acabou em um ano. É preciso rever o nosso conceito de produção, nosso conceito de consumo e o nosso conceito de uso de tudo isso que nós temos, que são recursos finitos. E é por isso que eu quero falar sobre o agro brasileiro do futuro. E não é um futuro distante, é um futuro muito próximo. Porque aqui no Brasil, nós temos a legislação ambiental mais rígida do planeta. Eu estudo direito ambiental há 20 anos e eu faço um estudo de direito comparado há muito tempo. E eu concluí, de fato, que nossa legislação brasileira é, sim, a legislação que mais protege. Efetivamente, precisa chegar na ponta, mas nós temos o grande instrumento transformador desse modelo de consumo, que é essa legislação. O Brasil tem reservas legais, onde todas as propriedades rurais, privadas, precisam ter reservas da ordem de 80% se essa propriedade estiver na Amazônia, ou seja, esse produtor só usa 20% da sua área, 35% se essa propriedade estiver na área de cerrado da Amazônia, não na área de floresta, e 20% de reserva legal se essa propriedade estiver no restante do país. Isso é destinado à conservação. A produção só pode ser feita no que sobrar disso. Nós temos no Brasil também 11 locais, que só por existirem são protegidos. Estou falando de nascentes, encostas, topos de morro, mangues, margens de rios, são as nossas áreas de preservação permanente. E preservar é não tocar. Não estamos falando de conservação, que é o uso sustentável, estamos falando de preservação. E é uma alegria saber que nós moramos num país onde cada margem de rio, pela legislação, tem que ser protegida de acordo com a largura deste rio. Essas exigências legais brasileiras chegaram nos números que os senhores conhecem, que foram levantados pela Embrapa, onde o Brasil mantém 66,3% da sua cobertura nativa, graças a unidades de conservação, terras indígenas, áreas de reserva legal e preservação permanente e áreas ainda não atribuídas. Isso dá ao Brasil a possibilidade tanto de alimentar o planeta, que tanto precisa de alimento, porque nós falamos muito em cuidar das futuras gerações, né? Nós precisamos deixar um planeta bom para as nossas futuras gerações. Mas se a geração atual não se alimentar direito, talvez a futura não chegue. Então, nós precisamos de produção de alimentos e nós precisamos de sustentabilidade. E o Brasil vem trazendo essas inovações, mostrando que é capaz de fazer esse novo modelo que nós precisamos para alimentar um planeta crescente no nosso agro. O agro do Brasil tem uma média de crescimento de 4% ao ano, enquanto a média mundial tem sido de mais ou menos 1,8%. Mas o que é tão diferente no Brasil hoje? Nós temos, nos últimos 21 anos, uma produção que cresceu mais de 234%, enquanto que ocupou, no mesmo período, uma área plantada de 50%. Se nós continuarmos a crescer essa produtividade com a diminuição do uso da área necessária, nós vamos conseguir fazer com que isso seja possível, essa alimentação de todo esse planeta de uma forma mais sustentável. Só que isso tem que ser feito sem esgotar os recursos naturais, né? Na próxima década, os especialistas projetam aí um aumento de 30%, pelo menos na nossa produção de grãos, mas com um aumento de área de menos de 18%. Ou seja, a nossa tecnologia, a nossa produtividade continua vindo. Essa tecnologia da nossa agricultura tropical, de Embrapa, de Exalc, ela tem feito transformações que vão refletir no futuro do planeta. E onde é feito esse plantio também precisa ser observado. E nós temos feito isso com primazia,
quando nós utilizamos técnicas como proteção de solo através do plantio direto, onde o solo não fica exposto, ele não é carreado para as águas, não assoria rios, você não perde matéria orgânica de solo, você tem curvas de nível onde você protege também esse solo de erosão, e você tem um ciclo que é muito interessante, que é o da cana, por exemplo, onde a cana é plantada com esses cuidados do solo, onde ela é fertirrigada com uma adubação orgânica que é feita com a própria vinhaça. Ela gera o açúcar, ela gera o etanol, com o bagaço se faz energia. Então é praticamente aquilo que eu acredito que seja, sim, o futuro do agro brasileiro, que é a economia circular do agro. Essa economia circular precisa chegar em todos os setores do agro. E os exemplos no Brasil não param de aparecer. Nós temos a integração lavoura-pecuária-floresta, que é uma nova técnica que tem se mostrado super eficiente para recuperação de pastagens degradadas, onde você consegue integrar diversos tipos de produção. Sistemas de agricultura de baixo carbono. Hoje o Brasil tem uma linha de crédito que se chama ABC, que é a agricultura de baixo carbono e que efetivamente premia quem faz direito. A gente vai parar agora de multar e de castigar quem está fazendo errado, no sentido de ensiná-los a fazer a forma certa e de premiá-los com novos prazos, com novos tipos de juros, com juros menores, com prazos maiores, e a agricultura de baixo carbono, o sistema da agricultura ABC é um bom exemplo. E temos desenvolvido muito o controle biológico de pragas. Quanta tecnologia hoje de drones que identificam aonde há um problema dentro daquela produção. Um drone identifica e o outro drone leva o produto necessário para aplicar efetivamente somente em cima daquele local que está prejudicado, não prejudicando água, não prejudicando a apicultura, não prejudicando o entorno daquela produção. O Brasil hoje tem um grande exemplo de uma economia agrocircular, que são os sistemas de logística reversa das embalagens de agrotóxicos. O Brasil é o país mais eficiente do mundo. Esse ano a gente conseguiu bater quase 97% de reciclagem das embalagens de agrotóxicos. Isso significa que esta tecnologia e esse sistema de exigência tem um modelo pronto. Ele só precisa ser aplicado em outras áreas que precisam desse tipo de sustentabilidade. E essa aplicação a gente viu que funciona. O Brasil hoje tem legislação. Nós temos Código Florestal, que exige reservas legais, áreas de preservação permanente, áreas de uso restrito. O Brasil tem as tecnologias de agricultura tropical desenvolvidas em larga escala, mostrando que é possível fazer de um jeito efetivamente sustentável. Nós temos o SISNAMA, que é o Sistema Nacional o sistema dos órgãos ambientais, né, estaduais, municipais e federais, que cuidam do meio ambiente. Temos Extensão Rural, um programa que no Brasil, nas dimensões que tem, é um programa sensacional, que chega lá naquele produtorzinho rural pequeno. E temos consciência. A única coisa que hoje nos falta é um pouquinho de comunicação, para que a gente consiga dizer para o mundo que, de fato, nós estamos fazendo a lição de casa. Tem 2 problemas questionados no Brasil. O problema de desmatamento e o problema de queimadas, principalmente na Amazônia, que se tornou muito famoso nesse ano. E eu quero dizer a vocês e ao mundo que isso não é um problema da agricultura brasileira. Isso é um problema criminal. Grileiro de terra é criminoso. Não há produtor rural que tenha o seu título que não cuide da sua área. Falta de regularização fundiária é um problema político que precisa ser combatido para efetivamente acabar com o desmatamento ilegal e acabar com as queimadas da Amazônia. E é possível, de mãos dadas com o agro sustentável brasileiro. Muito obrigada.